Gênesis capítulo 49. Jacó abençoa seus próprios filhos e morre. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos anunciarei aquilo que vos há de acontecer nos últimos dias. Ajuntai-vos e ouvi, vós filho de Jacó, e dai ouvidos a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Instável como a água, tu não manterás a preeminência, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste. Ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, instrumento de violência há em suas habitações. Ó minha alma, não vás tu para dentro da secreta reunião para decisões deles. Com o ajuntamento em assembleia deles, não se ajunte minha glória, porque no furor deles mataram um homem, e na sua teima arrancaram um muro. Maldito seja o furor deles, pois foi feroz, e a sua ira, pois foi cruel. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, tu és aquele que teus irmãos louvarão. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Judá é cria de leão. Do capturado por ataque tu subiste, filho meu. Ele se encurva e se agacha pronto para erguer, como um leão, e como um leão robusto e jovem. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador se arredará de entre seus pés, até que venha Siló. E para ele será o congregamento dos povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vara da videira, e o filho da sua jumenta ao tronco da videira mais excelente. Ele lavará as suas roupas no suco de uvas, e lavará sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão mais cintilantes que o suco de uvas, e os seus dentes serão mais brancos que o leite. Zebulon habitará em direção ao porto dos mares, e ele será como um porto para os navios, e a sua fronteira será contígua a Sidom. Issacar é um jumento de fortes ossos, agachado, pronto para erguer entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para carregar, e se tornou um servo debaixo de trabalhos forçados. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo a fazer cair o seu cavaleiro para trás. Por tua salvação tenho esperado, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o vencerá, invadirá, mas no final ele a vencerá. Quanto a Azer, o seu pão será farto e gordo, ele produzirá deliciosos manjares próprios de reis. Naphtali é uma gazela deitada, solta. Ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e dispararam flechas contra ele, e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó, porque ali está o pastor, a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos do alto céu, com bênção do abismo que se agacha pronto para erguer, com bênçãos dos seus e do útero. As bênçãos de teu pai excederão acima das bênçãos de seus progenitores, até a extremidade das colinas que duram para sempre. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o topo da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Ao alvorecer, devorará o capturado por ataque, e ao anoitecer, repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles ele abençoou segundo a sua bênção. Depois lhes ordenou e lhes disse: Eu estou para ser reunido a meu povo. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu.
na caverna que está no campo de Maquipela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou, com aquele campo de Efron, o Heteu, como uma possessão de um local de sepultamento. Lá sepultaram Abraão e a Sara, sua esposa. Lá sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua esposa, e lá eu sepultei a Lia. O campo e a caverna que está nele foram comprados dos filhos de Éter. Acabando, pois, Jacó de dar ordens a seus filhos, recolheu para cima seus pés, para dentro da cama, e expirou, e foi reunido ao seu povo. Gênesis capítulo 50. Lamentação de José e egípcios por Jacó, e sepultamento deste. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E foram cumpridos 40 dias por ele, porque assim se cumprem os dias daqueles que são embalsamados, e os egípcios choraram por ele 70 dias. Passados, pois, os dias de choro por ele, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos, que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro, que eu cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço, deixa que eu suba, para que sepulte meu pai, então retornarei. E Faraó disse: Sobe, e sepulta teu pai, tal como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da casa dele e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus filhos pequenos, e os seus rebanhos bovinos. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está do outro lado do Jordão, ali se lamentaram com uma lamentação grande e muito dolorosa. E ele fez por seu pai um grande choro, lamentação de luto, durante 7 dias. E os habitantes da terra, os cananitas, tendo visto o choro, lamentação de luto, na eira de Atade, disseram: É este o grande choro, lamentação de luto dos egípcios. Por isso o nome disso foi chamado de Abel-Mizaim, que está do outro lado do Jordão. E os filhos dele lhe fizeram assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram para dentro da terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado com o campo, como uma possessão de um local de sepultamento de Efron, o Heteu, em frente de Manre. Depois de haver sepultado seu pai, retornou José para dentro do Egito, ele e seus irmãos, e todos que com ele subiram para sepultar seu pai. José reafirma perdão e bondade a seus irmãos. Então, tendo os irmãos de José visto que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram um mensageiro até José, dizendo: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis vós a José: Perdoa, rogo-te agora, a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e se prostraram diante do rosto dele e disseram: Eis-nos aqui, nós somos teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Mas quanto a vós, vós maquinaste um mal contra mim, porém Deus tinha o seu propósito para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar com vida um numeroso povo. Agora, pois, não temais, eu sustentarei a vós e os vossos filhos pequenos. Assim ele os confortou e amavelmente falou ao coração deles. Morte e sepultamento de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram criados sob os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro,
Mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir para fora desta terra, para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vós fareis transportar para cima os meus ossos convosco, para longe deste lugar. Depois disso, morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e ele foi posto em um caixão no Egito.